Marcus Brennan jamais imaginou que puxar um corpo congelado de um monte de neve seria a última decisão tranquila de sua vida. A nevasca rugia pela tundra havia 3 dias quando ele a viu. No começo, Marcus achou que fosse apenas outra carcaça de caribu, escura contra o branco infinito que se estendia de sua cabana até o horizonte. Mas algo o fez pegar o rifle e avançar pela neve até os joelhos, o ar de 40 graus negativos cristalizando seu fôlego. Ela estava de bruços, o corpo coberto por uma fina camada de neve recente. Não devia ter mais de 17 anos, o cabelo preto transformado em cordas de gelo, o parca tradicional rasgado e manchado com algo escuro demais para não ser sangue. Marcus caiu de joelhos, os grossos luvas atrapalhando enquanto pressionava 2 dedos no pescoço dela, em busca de um pulso sob uma pele dura como mármore. Nada. Então ali. Fraco como um sussurro, lento como um coração morrendo. Ela estava viva, agarrada à vida de um jeito que apertou o peito de Marcus com uma sensação que ele não sentia desde que sua filha se afogara no lago superior, 8 anos antes. Uma esperança crua, desesperada, misturada à certeza de que a esperança podia matar mais rápido que qualquer tempestade de inverno. Marcus não hesitou. Ergueu-a nos braços, chocado com o quão leve ela era, com a cabeça pendendo em seu ombro como a de uma criança. Os lábios azulados, as pálpebras cobertas de gelo. Enquanto lutava contra o vento que parecia querer arrancá-los do chão, notou algo que gelou seu sangue mais do que o próprio frio. Os pulsos dela tinham marcas estranhas, profundas, circulares, como cicatrizes intencionais. Quase rituais. Ou como se tivesse sido acorrentada com metal por muito tempo. Dentro da cabana, Marcus agiu com a precisão de quem sobreviveu a 12 invernos no Alasca sozinho. Deitou-a sobre as peles junto ao fogão, retirou suas roupas molhadas com cuidado clínico e a envolveu com todos os cobertores que possuía. Já tinha visto a hipotermia antes. Conhecia a matemática brutal, temperatura, circulação e aquela linha estreita entre a vida e a morte. Durante 6 horas, lutou por ela. Pingos de água morna em sua boca. Bolsas de calor no tronco. As próprias mãos de Marcus esfregando os pés congelados até que o calor voltasse com uma dor que devia ser insuportável, embora ela nunca despertasse para demonstrar. Perto da meia-noite, seus olhos finalmente se abriram. Negros como obsidiana, cheios de um terror tão profundo que Marcus levantou as mãos instintivamente, mostrando que não queria machucá-la. Ela tentou falar, mas apenas um sussurro rouco saiu, em uma língua que ele não compreendia. Então seus olhos se fixaram na janela atrás dele, e se arregalaram ainda mais. Marcus se virou. A princípio, só viu seu próprio reflexo no vidro escuro e o brilho alaranjado do fogão. Depois, à medida que seus olhos se ajustavam, ele distinguiu formas na escuridão lá fora. Formas humanas. Paradas, imóveis, sob a neve que caía. O coração dele disparou. Aproximou-se da janela, rifle em punho, e sentiu o ar preso na garganta. Eles estavam por toda parte. Homens com parcas de pele tradicionais, formando um círculo em volta da cabana. 10, 20, 30 parou de contar quando chegou a 40 e viu mais aparecendo, surgindo da noite branca como espíritos convocados pela tempestade. Eles não atacavam. Nem se moviam. Apenas estavam lá, esperando. Observando. Marcus olhou para a garota, agora sentada apesar da fraqueza, olhando para a janela com uma expressão entre esperança e puro pavor. Ela falou de novo, a voz mais firme, urgente. Quando ele balançou a cabeça, sem entender, ela mudou para um inglês quebrado, cada palavra dita com esforço. Meu povo, sussurrou ela. Eles vêm. Por quê? Perguntou Marcus, embora achasse que já sabia. Naquela terra, acolher uma jovem inuit sem permissão podia ser visto como roubo. Ou pior. Mas as próximas palavras dela o deixaram gelado. Eles vêm porque você me tocou, disse, com lágrimas nos olhos. Porque me salvou a vida. E agora, precisa pagar o preço. Marcus a encarou, tentando entender. As cicatrizes nos pulsos. A forma deliberada como a deixaram morrer. A multidão que crescia lá fora, no meio da pior nevasca do ano. Olhou de novo para a janela. Em poucos minutos, as figuras haviam dobrado. Depois triplicado. O círculo ao redor da cabana se fechava lentamente, embora ninguém fizesse um movimento agressivo. Eles esperavam por algo. Mas o quê?
E enquanto carregava o rifle com as mãos trêmulas, Marcos não conseguia afastar a sensação de que, quando o amanhecer chegasse e a tempestade finalmente cessasse, a resposta mudaria para sempre tudo o que ele pensava saber sobre sobreviver naquele norte impiedoso. Se essa história te prendeu, inscreva-se no canal Contos do Norte para mais histórias emocionantes do Norte gelado. O dia amanheceu com um silêncio mais assustador do que a própria nevasca. Marcos não tinha dormido. Passará a noite olhando as sombras se multiplicarem lá fora, contando silhuetas até que os números deixassem de significar alguma coisa. Quando a luz pálida enfim se espalhou pelo deserto congelado, ele enxergou a verdade que a escuridão tinha escondido. 200. Talvez mais. Eles formavam círculos concêntricos em volta da cabana, como um laço apertando devagar. Alguns estavam sentados em motos de neve desligadas. Outros, em pé, ao lado de trenós, com os cães encolhidos na neve, só esperando o comando. Todos de frente para a porta dele. Todos com a calma de quem não tem pressa nenhuma e pode ficar ali o dia inteiro. Marcos já tinha visto grupos de caça Inuit antes 4 homens seguindo rastro de caribu na tundra. Mas aquilo ali não era grupo de caça. Aquilo era força. Força suficiente para apagar ele da face da terra e não deixar prova nenhuma quando chegasse o degelo. A garota que tinha dito se chamar Nayak, estava enrolada em cobertores perto do fogão, olhando para ele com olhos que pareciam velhos demais para alguém tão nova. Ela tinha ganhado um pouco de cor durante a noite, estava mais forte, mas o medo no rosto só tinha ficado mais fundo. Me conta o que está acontecendo, disse Marcos, a voz áspera de tanto silêncio, por que eles estão aqui? As mãos de Nayak tremiam quando ela apertou o cobertor no peito. Você não entende nossos costumes. Quando um homem toca uma mulher que foi, ela procurou a palavra, marcada pro sacrifício, ele pega o fardo dela. O sangue de Marcos gelou. Sacrifício? Meu pai, sussurrou ela, como se estivesse confessando um pecado, é chefe de 3 aldeias. Quando a doença chegou no inverno passado, quando criança morreu e caçador sumiu no gelo, os mais velhos disseram que os espíritos estavam com raiva. Disseram que os espíritos exigiam, a voz falhou, a filha do chefe. Marcos encarou ela, sentindo um horror subir pela espinha. Eles iam te matar? Não matar, corrigiu Nayak, com um olhar distante. Me deixar pros espíritos levarem. 3 dias na nevasca, mãos amarradas, sem abrigo. Se eu sobrevivesse, queria dizer que os espíritos me recusaram e a maldição ia embora. Se eu morresse, ela tocou as cicatrizes nos pulsos, minha família seria honrada. As aldeias seriam salvas. Isso é desumano, sussurrou Marcos. Isso é sobreviver, ela respondeu, com uma amargura que a fazia soar muito mais velha do que era. Você não sabe o que é quando o bebê para de respirar dormindo. Quando o homem cai num gelo que ficou firme por 50 anos. Quando o caribu some e as pessoas começam a passar fome. Ela ergueu os olhos e cravou nos dele. Você não sabe no que o medo faz a gente acreditar. Marcos pensou na filha dele, Claire. 8 anos. Correndo e rindo enquanto ia em direção ao pier. O estalo da madeira podre. O barulho dela caindo na água. Ele pulando atrás, desesperado, dentro de uma água tão gelada que parecia faca entrando no pulmão. Lembrou do corpo dela, roxo, mole, pesado nos braços. Lembrou de tentar reanimar e não conseguir. Lembrou da esposa indo embora 6 meses depois porque não aguentava mais olhar pro homem que não conseguiu salvar a única filha deles. Sim. Ele sabia o que era medo. E agora? Perguntou baixo. O rosto de Nayak mudou. Tinha pena ali. Pena dele. Você me salvou. Você tocou alguém marcada pros espíritos. Agora eles estão esperando para ver o que você vai fazer. Se você tentar fugir, eles te param. Se você tentar lutar, eles levam nós dois. Se você não fizer nada, ela hesitou, eles vão ficar esperando até você decidir. Decidir o quê? Antes que ela respondesse, um barulho rasgou o silêncio da manhã. Uma moto de neve ligou. Depois outra. E outra. Marcos correu até a janela e viu o círculo se abrindo, formando um corredor direto do horizonte do norte até a porta da cabana. Alguém estava chegando. 2 figuras surgiram do branco, num trenó puxado por cães que pareciam lobos. Quando se aproximaram, os detalhes ficaram claros. Um homem mais velho, com o rosto esculpido por décadas de vento, usando peles cerimoniais que gritavam autoridade.
Ao lado dele, um homem mais jovem, forte de ombro, perigoso no jeito de olhar. Uma mão descansando em cima do rifle atravessado nas pernas. Meu pai sussurrou Nayak. E Tulok? Ela engoliu seco o noivo prometido. Um frio novo entrou nos ossos de Marcos. Já não era só tradição. Não era só lei do povo. Agora era pessoal. O trenó parou a poucos passos da porta. O pai de Nayak levantou a mão num gesto que não era nem ameaça nem cumprimento. O rosto dele estava fechado, impossível de ler. Mas a cara de Tulok era fácil de entender. Ódio puro. E um brilho de vitória. Nayak agarrou o braço de Marcos, os dedos enterrando com força. Escuta. O que eu vou te contar, meu pai não sabe. Ninguém sabe. Só Tulok mais 3. A voz dela virou quase um sopro. A doença, a maré de azar, os caçadores que desapareceram, não foi espírito nenhum. Foi veneno. Tulok anda negociando com um homem branco lá do sul. Vendendo nossas peles, nossas terras, nossos lugares sagrados. Quando meu pai começou a desconfiar, quando os caçadores começaram a fazer pergunta, Tulok convenceu os anciãos de que a gente tinha ofendido os espíritos. Convenceu eles de que eu tinha que ser sacrificada porque, ela respirou fundo, engolindo a raiva, porque eu disse não. Eu disse que não ia casar com ele. E porque eu disse que ia contar tudo pro meu pai. Marcos ficou olhando para ela, sentindo as peças encaixarem de um jeito amargo. Ele queria você morta. Ele queria eu calada, corrigiu Nayak. E queria meu pai cego de dor e vergonha. Se eu desapareço, Tulok vira chefe. Se eu desapareço, ninguém questiona os homens brancos que continuam tomando a nossa terra. Lá fora, o pai de Nayak começou a caminhar em direção à cabana, com Tulok logo atrás. Os 200 em volta continuavam imóveis, testemunhas do que estava prestes a acontecer. Marcos olhou para a menina cuja vida ele tinha salvado. Viu as cicatrizes nos pulsos dela. Viu o medo. Viu a fúria segurada na garganta. Pensou na filha dele. Pensou no momento em que falhou. Pensou em todos os dias depois daquilo, em que escolheu segurança em vez de coragem, solidão em vez de laço, ficar vivo em vez de viver. Lembrou do que a esposa disse no dia em que foi embora. Você não perdeu só a Claire naquele dia. Você se perdeu junto. Talvez ela tivesse razão. Talvez ele estivesse morto por dentro fazia 8 anos. Mas olhando para Nayak, uma menina marcada para morrer por causa da ganância e da ambição de um homem, Marcos sentiu alguma coisa rachar dentro dele. Alguma coisa que tinha ficado congelada desde o dia em que tirou o corpo da própria filha do lago superior. Me diz o que você precisa, ele falou, baixo, firme. Os olhos de Nayak se arregalaram. Você acredita em mim? Eu acredito em você, disse Marcos. E naquele instante ele fez a escolha que ia definir tudo o que vinha depois. E eu vou te ajudar a provar. Do lado de fora, o pai de Nayak chegou até a porta. Quando bateu, o som pareceu martelo de juiz. A pergunta agora era: Marcos estava prestes a ser condenado, ou prestes a ser a única voz de justiça num lugar onde o frio mata rápido, mas a corrupção mata devagar uma alma de cada vez? Marcos abriu a porta antes que a segunda batida acontecesse. O ar gelado invadiu a cabana, mas ele não saiu do lugar. Ficou firme, encarando nos olhos um homem que podia mandar matar ele com uma única palavra. Eu sou o chefe Atka, disse o homem mais velho, num inglês pesado. Você está com a minha filha. Encontrei ela morrendo na neve, respondeu Marcos. Dei abrigo. Você tocou numa mulher marcada pros espíritos. Você interferiu numa tradição sagrada. Marcos não baixou o olhar. Eu não acredito nos seus espíritos. Eu acredito em manter alguém vivo quando ainda dá tempo. Algo passou nos olhos de Atka. Posso ver ela? Marcos saiu só o suficiente para abrir passagem. Tulok tentou entrar junto, mas Marcos bloqueou a porta com o corpo. Só o pai. A mandíbula de Tulok travou. Tinha morte no olhar dele, clara. Mas Atka levantou a mão, e o mais jovem parou na hora, como se tivesse batido numa parede invisível. Lá dentro, Nayak se levantou devagar de onde estava, perto do fogão. Pai e filha ficaram um de frente pro outro naquele espaço apertado, com anos de dor parada no meio do caminho entre eles. Era para você ter morrido, disse Atka, a voz rachando. Os espíritos era para ter levado você. Os espíritos não quiseram nada comigo, respondeu Nayak, e pelo visto, você também não. Atka encolheu o rosto,
como se tivesse levado um golpe. Os anciãos exigiram. Os xamãs exigiram. Quando as crianças morreram, quando a doença espalhou. Eles só repetiram o que Tulak mandou dizer, cortou Nayak. O silêncio ficou pesado. Atka ficou imóvel. O que você disse? Tulak envenenou a gente. A doença, a maré de azar, os caçadores que sumiram, foi ele. Ele tá fazendo negócio com o homem branco lá do sul. Vendendo nossas peles, nossas terras, nossos lugares sagrados. Quando você começou a desconfiar, ele precisava ver você quebrado de dor. Atka olhou para a filha. Depois virou o rosto para Marcos. E você acredita nisso? Eu acredito na sua filha, disse Marcos, e acredito que o homem lá fora tem mais medo do que ela sabe do que de qualquer espírito. Atka foi até a janela e olhou para fora, na direção de Tulak. Os ombros dele afundaram. Tulak veio falar comigo faz 5 semanas, disse baixo, falou que os espíritos exigiam um sacrifício. Os anciãos concordaram. Ele virou de novo. Tinha lágrima congelada presa nas rugas do rosto, eu não tinha escolha. Ou disse Marcos, com calma, um chefe que acredita no mentiroso condena a própria filha. A mão de Atka foi instintivamente até a faca no cinto, depois baixou de novo, pesada. Se isso for verdade, vocês vão precisar de prova, ele disse. Sem prova, acusar Tulak significa guerra entre famílias. Então a gente consegue prova, disse Marcos. Os dois olharam para ele. A sobrancelha de Atka subiu. A gente? Sua filha precisa de alguém que já não tem mais nada a perder, disse Marcos. Ele pensou em Claire. Pensou em 8 anos vivendo como sombra, esse alguém sou eu. A mão de Nayak segurou o braço de Marcos. Aquele mesmo jeito de confiança que a filha dele tinha, antes. Os homens brancos que fazem negócio com Tulak vêm a cada 2 semanas, disse Nayak. Eles se encontram na estação Baleeira Velha, umas 12 milhas ao sul. Amanhã à noite. Marcos foi até a mesa e desenrolou um mapa da região. Tem um túnel de serviço. Vai da linha da costa até o prédio principal. Eu usei esse túnel anos atrás, numa inspeção do governo. Atka analisou o mapa. Você conhece essa terra. Eu sobrevivo aqui há 12 invernos. Do lado de fora, a voz de Tulak chamou, impaciente. Atka respondeu num tom de comando frio. Eu disse para ele que estou discutindo compensação com você, explicou Atka, virando-se para Nayak. Você fica aqui. Se Tulak te vê forte, andando, ele vai saber que tem alguma coisa errada. Eu vou com vocês, disse Nayak, firme, ele queria me ver morta. Eu vou ver ele cair. Atka hesitou por um instante, e então assentiu. A gente se move hoje à noite. Depois que escurecer. E o seu povo? Perguntou Marcos, indicando com a cabeça a multidão lá fora. Um meio sorriso apareceu de leve na boca de Atka. Eles sabem a hora de fingir que não viram nada. Ele andou até a porta. Se você estiver errado sobre tudo isso, homem branco, eu mesmo mato você. Justo, disse Marcos, e se eu estiver certo? Aí Tulak aprende o que acontece com quem trai o próprio povo. O chefe saiu e voltou até onde Tulak estava. Marcos observou os dois conversando, viu Tulak gesticular nervoso, viu Atka cortar ele com palavras frias. Fosse lá o que o chefe tivesse dito, tirou a cor do rosto de Tulak. Ele já tá desconfiando, sussurrou Nayak. Ótimo, respondeu Marcos, homem com medo erra. Mas quando o olhar de Tulak grudou na janela da cabana, grudou em Marcos, direto, com uma raiva silenciosa que prometia violência, Marcos sentiu outro tipo de gelo subindo pela espinha. Porque Tulak não estava só com medo. Ele estava calculando. Quando a noite começou a cair, Marcos separou o que iam precisar: roupa quente, corda, o rifle. Checou o mecanismo da arma, conferiu se a munição estava seca. Ele tinha falhado em salvar a própria filha, 8 anos atrás. Ele não ia falhar em salvar Nayak. Amanhã à noite, numa estação baleeira abandonada, a verdade ia encarar a corrupção, numa luta em que a aposta era a vida de uma menina, e o futuro inteiro de um povo. A viagem até a estação baleeira levou 4 horas, por uma escuridão tão densa que parecia tinta. Marcos ia na frente, Nayak vinha logo atrás e o chefe Atka fechava o caminho, guiado pelas estrelas e por décadas de memória. Chegaram à costa à meia-noite. A velha estação se erguia diante do mar congelado, um esqueleto de ferro enferrujado e madeira podre. Marcos viu luz dentro do prédio principal e ouviu vozes sendo carregadas pelo vento, por cima do gelo.
A entrada do túnel é aqui, sussurrou Marcos, limpando a neve de uma grade de metal. Precisou dos 2 homens para abrir, as dobradiças congeladas gritaram alto, fiquem perto. E sem barulho. O túnel era tão estreito que mal cabiam os ombros de Marcos. Eles avançaram engatinhando no escuro total, e ele ia contando a distância em passos e tocando as paredes escorregadias de gelo. Depois de uns 20 minutos, Marcos viu luz vazando por fendas entre as tábuas acima. Encostou o olho numa abertura, e o sangue dele virou gelo. 6 homens sentados em volta de uma mesa cheia de mapas e papéis. 4 eram brancos, sujeitos duros, vestidos com roupa caríssima de clima extremo. Mas foram os 2 inuites que fizeram Marcos prender a respiração. Tulok estava na cabeceira da mesa, calmo, seguro de si. Ao lado dele, um homem mais velho usando um colar de osso, coisa de ancião de conselho. Meu tio já deixou tudo pronto, dizia Tulok, em inglês, o selo do chefe Atka, a assinatura dele. Para qualquer governo de fora, parece que ele tá vendendo os direitos minerais por vontade própria. O homem branco de cabelo prateado sorriu. E o chefe em si? Acabado, respondeu Tulok, o sacrifício da filha destruiu ele. Em um mês, os anciãos vão declarar que ele não serve mais para liderar. Eu assumo o lugar. Aí esse território passa a ser de vocês. E o corpo da garota? Perguntou outro homem. Não tem corpo, disse Tulok, numa voz que fez Marcos sentir nojo, eu garanti isso. Os animais vão espalhar o resto antes do degelo. Ao lado de Marcos, no túnel, Nayak ficou dura como pedra. A mão do pai apertou o ombro dela com força. Tulok continuou. O branco que achou ela, Marcos Brennan, vai ser resolvido amanhã. Um acidente. Homem some o tempo todo nessas tempestades. O líder de cabelo prateado se inclinou para trás na cadeira. Você tem certeza de que consegue controlar isso? Eu já controlei o resto todo, respondeu Tulok, com um sorriso de predador, o veneno que causou a doença. As falhas técnicas que mataram o caçador. Convencer os xamãs de que os espíritos queriam sacrifício, tudo isso trouxe todo mundo exatamente para onde eu queria. O ancião assentiu. Meu sobrinho guiou nosso povo com sabedoria. Os espíritos abençoaram a visão dele. Marcos sentiu uma raiva fria subir no peito. Ao lado dele, o chefe Atka tremia. Então Tulok tirou um caderno de couro com o brasão da família de Atka. O diário do chefe, disse ele, satisfeito, eu venho escrevendo aqui faz meses. As dúvidas crescentes dele sobre as nossas tradições. As simpatias secretas dele pela venda das terras. Quando acharem isso depois do acidente dele semana que vem, ninguém vai questionar quando eu assumir. O chefe Atka explodiu para cima, arrebentando o assoalho podre como se surgisse debaixo da terra feito um espírito de vingança. A madeira estourou. Os homens pularam para trás gritando, tentando pegar a arma. Eu ainda sou o chefe. Rugiu Atka e eu ouvi cada palavra da sua traição. Tulok ficou branco como neve. O tio dele congelou no lugar, sem cor nenhuma no rosto. Marcos e Nayak subiram do túnel logo atrás de Atka. Marcos manteve o rifle apontado para os brancos, que ficaram duros, sem se mexer. Você devia estar na vigília, conseguiu dizer Tulok. Até a minha filha, a mesma filha que você largou para morrer, me contar a verdade. O seu veneno. A sua mentira. A sua ganância. Ela tá te manipulando. Disparou Tulok. Esse branco envenenou a cabeça dela. Nosso povo merece coisa melhor do que um líder que mata a criança para roubar poder, cortou Nayak, avançando. O homem de cabelo prateado tentou ir em direção à porta. Marcos atirou uma vez. A bala acertou a madeira a poucos palmos da cabeça dele. Ninguém sai, disse Marcos, calmo, como se estivesse falando sobre o clima. Ninguém até o chefe Atka dizer o que é justiça. Atka andou até a mesa, pegou o diário forjado e segurou o caderno sobre a lamparina de óleo. Você queria destruir meu nome. Queria apagar tudo que eu construí. O couro pegou fogo, mas você esqueceu de uma coisa. O quê? Sussurrou Tulok. Que o verdadeiro legado de um chefe não fica escrito em papel, disse Atka, largando o diário em chamas de volta na mesa. Ele vive no coração de quem lembra do dia em que o líder escolheu a verdade em vez do conforto. Ele se virou para o ancião. Você vai até o conselho. Vai confessar o que fez. Vai dar o nome de todo mundo envolvido. O rosto do velho desabou. Eles vão me exilar. Eu vou morrer no gelo. Vai, disse Atka, sem nenhuma pena. Depois ele olhou para Tulok.
Você queria poder sobre o nosso povo. Agora você não vai ter nem isso. Só vai ter a certeza de que destruiu o próprio futuro por ganância. Tulok avançou pro rifle. Marcos atirou primeiro, não para matar, mas para parar. A bala pegou no ombro. Tulok rodou e caiu gritando. Isso foi pela Nayak, disse Marcos. O próximo é pelas crianças que você envenenou. Calma, interrompeu rápido o homem de cabelo prateado. A gente pode negociar. Dinheiro, direito de terra. O que eu quero, cortou o chefe Atka, é vocês fora. Todos vocês. Até o amanhecer. Se qualquer homem branco ligado a isso ainda estiver em terra nossa depois que o sol nascer, vai ser tratado como criminoso. Ele olhou para Marcos, menos ele. Esse tem direito de ficar. A porta arrebentou. Uns 20 caçadores inuites entraram, liderados pelos guerreiros da vigília. Eles estavam esperando lá fora, escutando tudo. O chefe Atka tinha planejado cada passo. Levem eles, ordenou, os brancos, até a fronteira. Tulok, meu cunhado, pro conselho. O povo vai ouvir as confissões deles. Enquanto os traidores eram tirados dali, Tulok segurando o ombro sangrando, o tio chorando, Nayak se aproximou de Marcos. Você já salvou minha vida 2 vezes, ela disse baixinho, uma da tempestade. Uma do silêncio. Marcos olhou para ela, para aquela jovem que sobreviveu ao que mataria quase qualquer um. Você se salvou, ele disse, eu só dei apoio. Eles saíram pro ar aberto, frio a ponto de queimar na garganta, e o amanhecer já pintava o horizonte de rosa e dourado. Marcos sentiu algo mudar por dentro. Um peso que ele carregava fazia 8 anos, culpa, perda, vida vazia, começou a derreter. Ele não conseguiu salvar Claire. Mas ele salvou Nayak. E, fazendo isso, salvou-a. Si mesmo. Agora restava uma pergunta: o que vinha depois? 3 semanas depois do confronto na estação baleeira, Marcos estava de pé na varanda da cabana, observando a aurora boreal dançar pelo céu noturno. Fitas verdes e violetas se retorciam acima da tundra, pintando a neve com cores que pareciam impossíveis num mundo tão gelado. Tulok tinha confessado tudo diante do conselho. O veneno que despejou na água, o equipamento de caça sabotado, a manipulação dos anciãos assustados, homens que acreditaram ouvir a voz dos espíritos quando, na verdade, ouviam apenas a ambição de um homem ganancioso. Foi exilado, mandado para o vazio branco com nada além das roupas no corpo e 3 dias de comida. No Ártico, o exílio era uma sentença de morte que só demorava mais que uma bala. O tio dele foi junto. 2 homens caminhando para o nada, com as pegadas já apagadas pelo vento e pela neve. Os brancos fugiram para o sul e nunca mais voltaram. O chefe Atka enviou todos os documentos ao governo territorial. Agora investigadores federais analisavam os acordos ilegais de terra em 3 províncias. Levaria anos para desfazer tudo, mas a corrupção tinha sido exposta à luz. Os sobreviventes, os que foram envenenados, os que perderam entes queridos na crise fabricada por Tulok, começavam a se curar. Devagar. Do jeito que as feridas profundas sempre se curam no norte. Com tempo, silêncio e a certeza de que, mesmo tardia, a justiça finalmente chega. Marcos ouviu passos sobre a neve atrás dele. Nem precisou virar para saber que era Nayak. Ela estava hospedada na cabana havia 2 semanas, recuperando as forças, reaprendendo a confiar no mundo. As luzes estão lindas esta noite, disse ela, parando ao lado dele. A voz soava firme, o rosto corado. As cicatrizes nos pulsos continuavam lá, mas ela já não tentava escondê-las. Eram prova de que tinha sobrevivido. Estão, sim, disse Marcos. Meu pai pediu para te entregar isto. Ela estendeu uma pequena escultura de marfim de morsa, um caçador segurando um rifle. É um amuleto de proteção. Para ter coragem na escuridão. Marcos virou a peça entre as mãos, sentindo a superfície lisa, o detalhe minucioso. Diz para ele que me sinto honrado. Diz você mesmo, sorriu Nayak. Ele te convidou para a reunião da primavera. Como convidado de honra. Como? Buscou a palavra. Como família. Família. A palavra apertou a garganta de Marcos. Fazia 8 anos que ela não se aplicava a ele. Desde que Claire morreu. Desde que a esposa partiu. O conselho também decidiu outra coisa, continuou Nayak. Querem criar uma nova tradição com o seu nome. Todo ano, no aniversário da minha sobrevivência, vai ter uma festa. Vão chamar de a Noite das Segundas Chances.
Marcos olhou para ela, a garota que fora marcada para morrer e se tornará símbolo de resistência. Isso não é sobre mim, disse. É sobre você. Você sobreviveu. Nós dois, corrigiu ela com doçura. Você sobreviveu à perda da sua filha. Eu sobrevivi à minha própria morte pro medo. Nós dois tivemos uma segunda chance porque alguém escolheu a coragem em vez da segurança. Ela tinha razão, Marcos percebeu. Por 8 anos ele sobreviveu, mas não viveu. Se escondeu do mundo, com medo de se importar outra vez, medo de reviver a dor que o afogara no dia em que Claire morreu. Mas Nayak lhe ensinou que Claire teria querido que ele entendesse, que amar de verdade não é evitar a dor. É escolher cuidar, mesmo quando cuidar significa sofrer. E agora? Perguntou Marcos. Seu pai disse que você pode voltar para a aldeia. Nayak sorriu. Vou voltar. Mas não ainda. Antes, quero aprender. Sobre medicina, sobre ajudar gente que passou pelo mesmo que eu. Olhou para ele, você me ensinaria? Sobre hipotermia, ferimentos, sobrevivência? Marcos sentiu o peito apertar com uma emoção quase esquecida. Propósito. Seria uma honra, respondeu. Enquanto observavam juntos as luzes do norte dançar no céu, Marcos pensou em cada escolha que o trouxe até ali. Ter encontrado Nayak na neve. Ter decidido salvá-la. Ter enfrentado a corrupção e a ganância. Cada passo parecia impossível na hora, mas cada um o tornou mais forte. Era isso que o norte fazia, ele entendeu. Não te fortalecia com caminhos fáceis, mas com escolhas impossíveis que exigiam coragem. Claire morreu porque a madeira apodrece e a sorte acaba. Mas Nayak viveu porque, quando chegou o momento, ele agiu. Escolheu a coragem em vez do medo. A conexão em vez do isolamento. Ele não podia mudar o passado. Não podia trazer Claire de volta. Mas podia honrar a memória dela sendo o homem que ela acreditava que ele era. O homem que não se afasta quando alguém precisa de ajuda, mesmo que ajudar signifique arriscar tudo. Obrigada, disse Nayak baixinho. Pelo quê? Por provar que uma única pessoa, escolhendo fazer o certo, pode mudar tudo. Marcos olhou para o horizonte congelado, para a aurora pintando o céu com cores impossíveis, para a beleza cruel de uma terra que mata os fracos e forja os fortes. Pensou em Tulok, caminhando pro exílio. Em Atka, que recuperou a filha e a honra. Nos 200 guerreiros que cercaram a cabana e acabaram se tornando testemunhas de justiça, não de tradição. E entendeu a lição que o norte tentava ensinar o tempo todo. Redenção não é apagar seus erros, é escolher, de novo e de novo, ser alguém que merece ser perdoado. A aurora brilhou mais forte, o verde escorrendo pelo céu como uma bênção de algo antigo e puro. Naquele instante, Marcos sentiu a presença de Claire, não como dor, mas como permissão. Permissão para viver de novo. Para amar de novo. Para ser o homem que sempre quis ser. Vamos para dentro, disse ele a Nayak. Hoje à noite, a primeira lição começa. E enquanto voltavam para a cabana, rumo ao calor, à vida e a um novo começo, Marcos olhou uma última vez para as luzes do norte. Elas já se desvaneciam, mas a mensagem permanecia clara como a luz das estrelas sobre a neve. No silêncio gelado do norte, toda história começa com a sobrevivência. E termina com o entendimento de que o ato mais corajoso de um ser humano é se importar com os outros, mesmo quando se importar significa arriscar tudo. Às vezes, os lugares mais frios forjam os corações mais quentes. E às vezes, o homem que salva uma vida acaba salvando a sua própria. Se esta história te tocou, inscreva-se em Contos do Norte para mais histórias de coragem, redenção e do espírito humano forjado nos lugares mais implacáveis do mundo.